Alô, meu terceirão, boa tarde, tudo bem? E então, nesta quarta-feira, né? Olha, no próximo domingo tem Enem. E eu tenho aqui um assunto bem interessante, que é o modernismo brasileiro, né? Opa, chega, Júnior, foi que aconteceu com o meu... Tá aqui com o meu quadro, opa! E então, modernismo brasileiro contemporâneo, né? São os ficcionistas. Aí tem um piauiense aqui, o Assis Brasil, hein? Milton Ratum, Rubem Fonseca e alguns outros nomes. Então vamos, Raduan Nassar e alguns outros nomes, hein? Mas tem um nome que nos interessa bem de pertinho aqui, que é o piauiense de Parnaíba, um escritor gigante, Assis Brasil, bom demais, falecido recentemente. E então, ficção modernista contemporânea, né? Olha que beleza aqui, olha aí, já passamos aqui pelo Guimarães Rosa, Clarice Lispector, e então, nós temos aqui, ó, já passamos aqui com o Rego e hoje nós vamos focar o Assis Brasil e os outros grandes nomes. Lembre-se que de 45 até os dias atuais tem grandes momentos da literatura brasileira contemporânea. Os movimentos de vanguarda. Esses movimentos de vanguarda passam pela poesia concretista dos anos 50, passa pelo tropicalismo. Vamos ver aqui. E então, tá aqui. Bom, de 45 aos dias atuais, muitas coisas aconteceram e muitas estão acontecendo nesse campo, né? Nós temos nos últimos 20, 30 anos algumas novas tendências da ficção, né? Os limites são quebrados entre prosa e poesia, muita pesquisa em torno da linguagem, reinvenção, renovação do código linguístico. A começar do Guimarães Rosa, hein, que é o maior de todos. Clarice, vem vindo, hein? Há uma mistura de tradição e modernidade. E entra o regionalismo e a prosa urbana. Nós vamos encontrar o Assis Brasil nesses dois blocos, né? Da ficção urbana regionalista e a ficção urbana, não é, contemporânea, das crises existenciais, dos problemas sociais, problemas políticos. É algo muito curioso. E esses artistas contemporâneos, esses autores, eles lançam mão de muitos recursos, dentre eles, o realismo fantástico, né? E usando muito a técnica do fluxo de consciência. É uma pancada isso aqui. Clarice Lispector foi a mais bem-sucedida voz, né, de uso dessa técnica. Olha a galera do Terceirão, de Pimenteiras, olha aí, que bom, não é? Muito obrigado aí pelo cumprimento. Campinas do Piauí, muita gente boa, galera do Terceirão, avançando, hein? Baixa Grande do Ribeiro, né? São Gonçalo do Piauí. Galera, olha aí essas características, temas, né? É a crise do ser, do pós-Segunda Guerra Mundial. E, nesses últimos tempos, essa crise, de certa forma, mexe com alguns países que estão em guerra, né? E as ameaças mundiais, Coreia do Norte lançando mísseis, vai, não vai, aquele vedetismo, aquele egoísmo, aquele exibicionismo bélico terrível, né? E aí nós temos esse conjunto de fatores, né?
temos o Assis Brasil, de 32, falecido o ano passado, em dezembro, não é? Um parnaibano, né? Seguramente um dos maiores ficcionistas da literatura brasileira, e ao lado do Jorge Rego, os dois grandes ficcionistas. Lido, muito conhecido e premiado, hein? Muitos prêmios. Aqui eu destaquei o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, hein? Que grande momento! Olha o Assis aí nesse bico de pena, né? Esse jeitão dele, sorriso fácil. Os últimos 15 anos da vida dele foram maravilhosos. Aqui conosco, em Teresina, né? E nos salões de livros constantes, né? Parnaíba, né? Valença, muitos bons momentos. Aqui, eu e ele aí, olha aí que professor enxerido aí. Pimenteiras, olha aí. Eu e o Assis Brasil lá no Rio de Janeiro, no auditório da Academia Brasileira, né? Bom demais. Depois desse encontro, aí, pouco tempo depois, ele veio para o Piauí, para morar mesmo em Teresina. Foi maravilhoso, muito bom. E aí faleceu em dezembro agora, próximo passado, né? Um escritor de mão cheia, mais de 130 títulos, olha aí, para criança, para todos, né? Foi jornalista, ensaísta, crítico, professor, historiador. Tá vendo? E aqui o destaque são aqueles livros, né, urbanos e regionalistas, que tem como tema o Piauí. Esse é o bom momento mesmo, né? Excelente, né? Esse é o melhor momento. Eu e o Assis Brasil, olha o sorriso dele. Grande Assis, amigão legal, muito bom, um grande escritor, maravilhoso, né? Autor de narrativas psicológicas, né? Onde ele vai juntando o regional e o universal, né? E vai trabalhando a condição humana, social e política, né? Escreveu dezenas de livros, infanto-juvenil, né? Muito lido. Talvez seja o autor do Piauí mais lido, né? Qualquer livraria de Teresina você vai encontrar livros do Assis Brasil. E aí a galera que está por aí assistindo às aulas, dá uma olhadinha na unidade escolar da sua cidade, né? Veja aí a biblioteca da escola, né? Se tiver algum livro do Assis Brasil, vale a pena ler, né? Vamos mostrar aqui, né? Aqui o escritor e o público, né? Aí, olha aí, o público garantido para o Assis Brasil. A tetralogia piauiense. Bom, você está vendo aí que são 4 obras, né? Que bota o Piauí pelo avesso, né? Mostrando o Piauí de todas as formas. O problema social, o problema político, a hipocrisia, uma série de coisas assim. Questão da escola, da saúde, né? Trabalho. E ele diz aqui, com palavras dele mesmo, né? De uma entrevista que eu tenho, né? Que ele diz aí o seguinte, que a ideia da tetralogia, né, nasceu de uma necessidade urgente, né, dele voltar às raízes da infância, às raízes telúricas, né, o sonho, a ilusão da infância, né. Então ele foi buscar essa matéria-prima, né, essas lembranças, né, de quando ele era menino em Parnaíba, né. E aí ele criou um mundo ficcional, né? 4 obras maravilhosas, né? Antes, essa publicação ela era em um único volume, os 4 romances em um único volume. Aí vou te contar, foi algo maravilhoso. A juventude piauiense conheceu de modo
muito curioso, né? Um grande escritor parnaibano, né? Tá aí, Assis Brasil. E aqui a tetralogia famosa, vamos focalizar aqui o Beira Rio, Beira Vida, porque é o mais piauiense dos 4, né? Premiadíssimo. Beira Rio, Beira Vida de 65, né? Aí vem a Filha do Meio Quilo, Salto do Cavalo Cobridor e Pacamão. E aqui essa tetralogia mostra o Piauí pelo avesso, né? Por dentro e por fora. É incrível, né? Como o escritor acertou em cheio, né? Aí, maravilhoso, né? Tá aí, Beira Rio, Beira Vida, que título, né? E esse título nos leva para Parnaíba, lá no Porto das Barcas. Lá é onde a gente realiza o Salipa, o Salão de Livro de Parnaíba, né? Olha que beleza aí, né? Ele ganhou o grande prêmio Valmap, né? Um prêmio nacional, na época era o maior prêmio, mais importante do que o da Academia Brasileira, mais importante que o Jabuti, mais importante do que o atual maneira de falar, prêmio Camões, né? Bom, o autor é premiadíssimo. Valeu, galera. Vamos lá, hein? Aqui ele fala da infância e relembra, não é, a matéria-prima para as grandes obras dele sobre o Piauí, né? Chamamos a atenção para Beira Rio, Beira Vida, né? Que coisa, né? Beira do rio, beira da vida, né? A situação de prostituição das mulheres, né, no Porto das Barcas, lá em Parnaíba, durante, sei lá, mais de 200 anos, o rio Parnaíba foi, né, um canal, né, de comunicação e transporte. Aí ele diz que o rio Parnaíba é sempre um ponto de partida, né? Aí. Ele diz na entrevista o seguinte: eu cheguei a conhecer a Luísa. Luísa é a personagem, uma das boas personagens do romance Beira Rio, Beira Vida. Ela é a segunda geração, né, de uma família de prostitutas da beira do cais, né? A primeira é a Cremilda, a segunda a Luísa e a terceira é Mundoca. Olha aí. Aí diz o seguinte: eu cheguei a conhecer a Luísa, que era uma prostituta já velha, não é? Gente, isso é questão social aqui, é demais. Aposentada. Ela ia lá em casa, pedir esmola. E eu, curioso, perguntei, né, um dia à minha mãe qual era a história da Luísa. Ela, no caso, minha mãe, me contou por alto alguma coisa sobre a vida dela, uma filha e reticências. A filha é a Mundoca, né? Nós temos aqui o esquema dessas gerações de prostitutas do Porto, né, lá no Porto das Barcas, lá em Parnaíba. É um lugar que é histórico, né, todo revitalizado, tem auditórios, muito bonito lá. E todo ano a gente faz o Salão de Livros lá, né, em Parnaíba, né? Valeu, galera? Pois está aí, hein? Na verdade, o Beira Rio, Beira Vida é um romance documental, psicológico, né, dramático. Interessante, né? Parece uma peça de teatro. É o drama da prostituição na beira do cais. Por isso que é um romance social, tem esse perfil documental, é regional, sim, mas é um tema universal, é um tema que está em qualquer lugar do mundo, né? Aí se percebe a marginalização, o preconceito e depois o abandono dessas criaturas, né? Porque sempre o preconceito está entre a elite, né, da cidade, no caso, né, e a periferia. Essa palavra periferia, né, tem uma ambiguidade aí, né?
não só se refere à questão de estar afastado no sentido geográfico, como também no sentido humano, né? O preconceito, né? Muito forte. Ele escreve esse romance apoiado nas reminiscências dele, né? Das lembranças, né? Principalmente das conversas de curiosidade do menino que ele esteve, essa conversa com a mãe dele, sobre aquela senhora que vinha pedir esmolas, né? Reminiscências. Ele usa uma técnica muito comum, o discurso direto, quando ele entrega a fala ao personagem, ou então o discurso indireto livre, quando ele faz a fusão, né, do discurso dele com o da personagem, né? Aí fica mais atraente, mais sugestivo para o leitor. É um escritor de renome, é uma celebridade piauiense, né? Porque no Beira Rio, Beira Vida, assim como nos outros 3 romances, o autor fixa, né? Nos dá um recorte de um certo tempo, né? Isso fica na memória, né? Na verdade, o Beira Rio, Beira Vida é um romance de espaço e personagens, né? Porque o espaço é o Porto das Barcas, né? Movimentação, comércio, né? E tem dinheiro, e tem o divertimento, lógico, né? Tem o sexo, tem a bebida, tem a violência. As coisas acontecem dessa maneira, né? E aqui nós temos 3 gerações, né, de mulheres, né, que estão nesses costumes, né, da beira do cais, beira-rio, né, e beira-vida, né. Então você tem a Cremilda, né, ele dá esse recorte no tempo, né. Então, o romance é de personagem de espaço, né. O espaço é o Porto das Barcas, né? Lugar histórico de que corria mercadoria, dinheiro, exportação, importação, aquela coisa toda, né? E tinha lá os casebres da prostituição, né? Os lugares de divertimento, lugares de perigo e de negócios, né? Cremilda gera Luísa, que gera Mundoca. Então você tem 3 gerações. Nasceu, a Cremilda é do local, né, já vinha na prostituição, teve a Luísa, passou para a filha, e aí ele quebra essa sequência, a Mundoca, né? A Mundoca ela é construída como personagem para quebrar essa marginalização e quebrar esse determinismo, né? Ele cria uma personagem diferente, sem alegria, sem desejo, sem, sabe? É humilhada de outra maneira. Questão social, escolaridade, questão financeira, né? Mas a Mundoca não cai na prostituição. Esse é o detalhe bom do romance. O escritor, ele passa essa lição para o leitor, né? Ele não caiu na armadilha do determinismo, né? Se Mundoca cai nessa vala da prostituição, o romance seria medíocre, né? Mas o bom do romance é a quebra dessa sequenciação. Ela arrebenta os ferrolhos, digamos assim, que prendem a prostituição, aquela dependência, né? Principalmente de sobrevivência física, etc. Então, a Mundoca quebra isso aí. O livro é bom. Até porque a impressão que passa para o leitor
é que o Assis Brasil ele faz do Porto das Barcas, né, uma espécie de palco, né, em que o drama acontece, né, para essas mulheres da beira de cais, da beira rio e da beira vida, né. Valeu demais, tá aí, né. O outro romance destacado, que são mais de 130, né, Os que Bebem como os Cães, é uma metáfora comparativa muito interessante. Os que bebem como os cães. Mas quem são esses que bebem como os cães, né? Que cena, né? Uma cena assim diferente. Uma cena muito curiosa, insólita. São prisioneiros políticos, né? Na verdade, o sentido é esse aí. Esse romance é de 1975, ele ganhou outro prêmio também, não é? Em 1975, o mundo está pinçado, né, de regimes totalitários, né? Por exemplo, o Brasil, a América Latina quase toda, né? E aí vem muitos países do planeta. Então é um romance numa dimensão bem ampla. Os que bebem como os cães. É uma narrativa curiosa, porque ele usa 3 palavras e vai alternando essas 3 palavras no romance inteiro, né? Ele vai torturando o leitor. Né? Um prisioneiro, que é um professor de literatura, olha aí. Né? O Jeremias, ele é um preso político. Ele era professor, 42 anos. É preso, sai da sala de aula, evidentemente. E então, casado, então gera problemas familiares terríveis. Né? E ele vai para um local indeterminado, né? E aí ele vai narrar a situação desse prisioneiro político. Com 3 palavras ele vai alternando o romance, né? Até que o último capítulo, né, é quebrado, em vez do grito, né, tem a morte, o suicídio do personagem, né? Tá bom? Bom, riqueza intertextual. Todo texto dialoga com outros textos. Então, o Muro de Berlim, aquela coisa toda, onde tiver muro tem problema, né? Então, mas a intertextualidade mais próxima dos que bebem como os cães, essa intertextualidade é o Jeremias, o profeta, né? Bom danado, Jeremias, né? A situação do Jeremias também é curiosa, porque em determinado momento lá o Jeremias como profeta, ele é jogado num poço, né? E lá desse poço ele manda ferro, gritando, né? Incomoda muito mais. E o filósofo Sócrates. Né? E a questão principal do romance, o tema, né? A intenção do romance é mostrar para o leitor, né, as consequências da perda da liberdade. Isso aqui é o mais interessante, né? Essa perda da liberdade, que é um bem precioso, né? Para se viver, se compreender e se relacionar. A essência do romance é essa aí, essa perda da liberdade. Porque as consequências não são somente individuais, né? Familiares, né? Então, o problema ele atinge uma amplitude maior. Não é só a pessoa do professor, do Jeremias, né? Mas atinge a família, amigos, né? Então, ele passa esse recado muito interessante. Se alguém pergunta onde é a prisão, não tem nenhum indicativo.
Até porque ele quebra esse indicativo e, além de quebrar a questão do tempo da narrativa e do tempo do acontecimento. Então, ele quebra tudo isso aí e deixa o leitor, né, assim, digamos, enfadado, incomodado, porque ele vai alternando a cela, o pátio, o grito. Isso o romance inteiro. Tem momentos, se você não presta atenção, você se atrapalha psicologicamente, você tem problemas bem parecidos com o que o prisioneiro tem, né? É um romance interessante, né? Muito curioso. Bom, a prisão indeterminada, o tempo cronológico indefinido. E os 3 momentos distintos, né? A cela, o pátio, o grito. Bom, excelente. O pátio é um momento, né, assim, de liberdade, sensação, né? Até porque outros estão no pátio também. O grito é assim, quase como uma resistência. E a cela é a reflexão. A intenção do escritor é muito clara com isso aí, né? Assis Brasil do Piauí, olha aí, então, aí, a tortura física, psicológica, né, provocada pelos desmandos, né, e esse rebaixamento, né, se a gente pode chamar dessa maneira, do humano, né, à condição animalesca, né. Ele zoomorfiza o personagem, né. Claro que é algo bem complicado, né? Essa incomunicabilidade, o humano, uma das características do humano é a comunicabilidade, né? Não. Mas a única condição de fuga para esse prisioneiro político é a morte, né? O suicídio, né? Interessante. Na prisão, ele vai tentar manter comunicabilidade, vai reaprender a linguagem, né? Ele passa um tempo, não tem definição de tempo, dele como prisioneiro, né? E ele perde essa comunicabilidade, vai reaprender. Muito bom, Terceirão. Aqui nós temos outro convidado, né? José J. Veiga, mexeu muito com a minha geração, lemos muito José J. Veiga, né? Nos anos de 1970, 1980, assim, durante uns 20 anos, a minha geração leu muito. Ele era um jurista, jornalista, comentarista, foi um tradutor, sobretudo um escritor muito conhecido, né? José J. Veiga, morreu em 99, né? Olha o J. Veiga aí. Também ele experimentou, né? E soube muito bem burlar a censura e denunciar injustiças sociais, né? Dá uma olhadinha nisso aqui, ó, né? Burlar, ó. Dá uma olhadinha nisso aqui, nos anos de 1970, né? Regime, ele soube muito bem se livrar do regime militar, né? José J. Veiga, né? Gosta muito, nos textos dele, ele usa muito esse truque do realismo fantástico, muito alegórico, né? Vamos ver um pouquinho? Aê! Grande prêmio, prêmio Machado de Assis, o mesmo do piauiense, Assis Brasil, hein? Ele ganhou esse prêmio, né?
prêmio muito importante. A minha galera leu muito A Hora dos Ruminantes, olha, Sombra de Reis Barbudos, e Aquele Mundo de Vaza-Barros, né? A Casca da Serpente, olha aí, anos 1960, 70 e 80, né? Então, nós, adolescentes, e depois o nível universitário, né? E pós-universitário, a minha geração gostou muito dos livros dele, né? Os temas são absurdos, né? Coisas assim, é um realismo fantástico, mas ele foi muito conhecido. Os livros dele foram publicados nos Estados Unidos, Inglaterra, por aí afora. Fez muito sucesso. Muito mesmo. A gente gostava muito dele, né? Pelo tipo de ficção dele, né? Ele era ótimo. Perfeito. Né? Grande autor. Olha aí, A Hora dos Ruminantes, foi o mais famoso, né? Onde ele vai misturando o fantástico com a realidade sociopolítica né, do Brasil. Né? E vai zoomorfizando personagens. Personificação de animais, né? O absurdo na vida dos habitantes de Manarairema. Lembro demais, nossa. Manarairema, está aqui a Manarairema. Lembra o grande escritor, né, que criou um condado, né, um local fictício, né, para poder movimentar os personagens. Né. Gabriel Garcia Marques com Macondo, né, e muitos autores. O norte-americano William Faulkner criou um lugar fictício nos Estados Unidos, né, para movimentar os personagens, né, e gerar aquela sensação curiosa no leitor. Né. Então, ele fala de repressão, né, ele cria essa cidade imaginária de Manarairema, né. Isso fez a cabeça da minha turma. Né. Aí veio seres extraterrestres, esse negócio assombrou a gente. Né. Hoje é muito comum. Né. Hoje já tem conversas mais abertas, né, sobre esse assunto dos alienígenas, extraterrestres, etc. Né. Você vê ali na capa do livro, aqueles olhinhos ali dentro das folhas, né, da folhagem, né, nessa alegoria que ele cria. Né. Manarairema, muito bom. Tem mais, hein? Vamos ver quem vem? Chico Buarque de Holanda, olha aí. Bom, o livro dele foi levado para o cinema, Budapeste, né? Mas o Chico não é só aquele compositor, porque ele é muito conhecido como compositor, né? Mas é romancista também, dramaturgo, né? Você escreveu várias peças, né? Dramaturgo. Ganhou o Prêmio Camões, né? E vários, né? O Prêmio Jabuti. A ficção urbana, ele é daquela linha do romance intimista. Mexe com o social, né? O crítico. Fazenda Modelo de 74, Estorvo, Benjamin, Leite Derramado, essa gente, o irmão alemão, né? Então o cara está aí, um escritor contemporâneo, né? É exatamente isso aí que vocês estão vendo, né? Calabar é uma peça muito famosa dele, né? Chico Buarque, que legal, né? O filme daí, olha aí o cartaz do filme, né?
O compositor é esse imbatível, né? Agora, o romancista tem algumas restrições, mas é um grande sucesso, lógico, né? Não é aquele nível Clarice Lispector, etc. Até porque é outro perfil, né? Mas está aí. É exatamente isso aí que você está vendo. Chico Buarque de Holanda. E olha quem chegou aqui. Professor da minha área, né? Milton Ratum, de 52. Né? O Ratum, ele é descendente de libaneses, né? Professor universitário da minha área, né? Romancista. O Dois Irmãos, que está destacado ali, já foi para o cinema. Né? Ele começou com um relato de um certo Oriente, já aponta no rumo, né? No rumo oriental mesmo, né? No rumo dos árabes, né? Do Líbano. 1989, olha aí. As Cinzas do Norte, eu tenho 6 romances dele, né? Órfãos do Eldorado, Cidade Ilhada. E o mais recente é A Noite da Espera. Ele mexe muito com a cultura árabe, né? Aqui na região, no norte, né? E premiado, né? E é um dos convidados da gente para o próximo Salip. Milton Ratum. Grande, olha aí, o escritor, galera. É um escritor contemporâneo, né? Nós estamos exatamente nessa linha da ficção contemporânea, né? Os bons autores, né? São muitos autores, né? Mas aí nós estamos apontando aqueles que estão fazendo mais sucesso no momento, né? Ele trabalha muito, o Ratum, esse memorialismo da imigração árabe no norte, né? Esses 2 irmãos são 2 irmãos libaneses, né? Primeira geração no Brasil. Tem um aqui, o outro chega ao Brasil, né? O outro irmão, né? E ele vai narrar o choque entre os 2 irmãos, né? E, em busca do equilíbrio da família, né? Olha aí, galera, Milton Ratum, terceirão. Vamos lá. Olha aí, outro descendente de árabes aí, olha aí, né? Radwan Nassar, de 35, né? Ganhou o prêmio Camões também, hein? Os caras são bons, hein? Aí, Radwan Nassar. E outros prêmios. Eu tenho obra completa desse aí, até porque são 2 romances, né? E ele abandonou a literatura. Né? Depois que ele escreveu Lavoura Arcaica, foi levado para o cinema. Um copo de cólera, olha que coisa, né? Uma pancada. Menina a caminho, né? O que chama atenção no Radwan Nassar é a linguagem, né? Em que ele vai trabalhar essa crise, né, existencial no campo da abordagem social e o clima político, né? Linguagem muito tensa, parece linguagem de poesia, né? É uma prosa poética muito forte. E um texto muito rico nesse campo da intertextualidade. A linguagem dele é muito puxada, né? Há uma vibração muito forte. Há uma intensa vibração dele, né? O que mais chama atenção no Nassar é esse clima, essa atmosfera surpreendente, né? Ele é bom nisso aí. Ele surpreende constantemente o leitor, desde que
desde que o leitor esteja atento, né? Isso é uma coisa muito interessante, muito curiosa, né? Essa vibração que ele tem, né? Essa intensa vibração, né? Tem mais, hein? Olha quem está aqui, nossa convidada, Lígia Fagundes Telles, né? Muito conhecida, muito famosa, escritora, viveu mais de 90 anos. Nossa, tá aí, ó. Xiii, rapaz. Ela é de 23, faleceu agora, né? Tem poucos meses, este ano, né? Tem poucos meses aí. Era a mais importante escritora brasileira viva. Era, né? Mas está aí. Escritora intimista, no campo das relações amorosas e sociais, né? Prêmio Camões. Ah, olha aí, esse aqui, ele mede bem, viu, Prêmio Camões. E 4, olha aí, ó, prêmios Jabuti. Famosa, hein? O romance mais famoso dela é As Meninas, de 73, né? E o livro de contos Antes do Baile Verde. Eita ferro! Em 2000, de novo, ela ganhou o prêmio Jabuti. É uma senhora muito elegante, muito bela, né? Muito culta, né? É parte, né? Aquela parte top das mulheres, né? Romancistas da literatura brasileira, né? Clarice, Lígia e vai embora. Raquel, Nélida Pinhon, né? Muitas mulheres grandes escritoras, né? Valeu aí, galera, vamos lá, hein? Dalton Trevisan, de 25, né? Esse aqui é o maior contista do modernismo contemporâneo, né? A cara dele é de contista, né? Só tem um romance, que é A Polaquinha, terrível, né? Na verdade, ele é o gênio do conto, né? São contos mínimos. Ainda tem um mínimo do mínimo, né? Então, tem 3 palavras para designar isso aqui: microcontos, nanocontos, contos minimalistas, né? Mas, professor, mas eu nunca ouvi falar nele, não. Mas também pudera, né? Ele vive escondido. Ninguém pega ele, né? Não dá entrevista, não aceita fotografia. É um negócio terrível, né? Vive no anonimato. E aí o foco é a cidade de Curitiba. Ele é o que a gente chama na literatura de o vampiro, né? Ele é um vampiro de Curitiba. Coisa danada, não é? Vampiro de Curitiba, um negócio mesmo complicado, né? E aí ele vasculha Curitiba, né? Mostrando uma cidade que é sugada, né? É o vampirismo social de todo jeito. Olha o vampiro aí, essa é boa. Não recebe visita, não tira foto, nada. É um vampiro, né? Aí, né? Os contos são maravilhosos. É o grande contista. Premiadíssimo, mas não vai receber nenhum prêmio. Manda o diploma, o dinheiro, mas ele não vai receber. Ele é esquivo, né? Ele vai se esquivando de tudo, né? Dalton Trevisan, outro gigante contemporâneo, faleceu em 2000 agora, né?
É isso que eu estou apresentando para vocês, os escritores, os ficcionistas, né, contemporâneos. Esse aí é o Rubem Fonseca, muito prêmio Camões. Rapaz, é um negócio sério esses autores, né? Todos nessa linha intimista, social, psicológico, né, politizados, né? Luta de classes, né? Então é olhar a realidade de uma maneira diferente. Não é mais aquela passividade, né? Eles são parte disso, né? É do jeito do Vampiro de Curitiba, né? O anonimato, não quer conversa. Aliás, ninguém nunca viu essa criatura na TV, né? Nem ele, nem o Dalton Trevisan. Interessante, né? Os caras não queriam conversa, né? Nada de aparecer, dar entrevistas. O Dalton Trevisan em Curitiba e ele em Juiz de Fora. Ninguém, acho que poucos viram o autor na cidade, né? Era uma pessoa muito reclusa, né? Não queria conversa. Rubem Fonseca, valeu, vamos lá, hein? Aqui algumas obras dela, vou destacar O Seminarista. Disse, professor, mas esse título aí é de um romance do século XIX, do Bernardo Guimarães. Sim, tá aí, o título se repete, a obra não, né? E olha outro curioso, O Selvagem da Ópera. Professor, olha, do Brasil, né, foi feita uma ópera, adaptada à ópera do Guarani, do José de Alencar. Tá aí, a intertextualidade é essa aí. Vários prêmios, o cara é premiadíssimo, né? Mas poucos conhecem, né? Porque ele sempre foi muito afastado. Aqui o cara fez um bico de pena terrível, né? Dele, né? Do jeito dele, né? O romance o livro de contos mais conhecido é Feliz Ano Novo. Lembro demais, 1975. Feliz Ano Novo, vamos que vamos. Olha quem chegou aqui. João Ubaldo Ribeiro, falecido em 2014. Bom em alemão, francês e inglês. O cara era culto, hein? Jornalista, irreverente, polêmico, né? Quando ele foi eleito para a Academia Brasileira, ele vestiu o fardão e aí foi só de bermuda e o fardão e ele andando no calçadão de Copacabana, né? Aí foi arrebentou, né? Formado em Direito, foi professor de Ciências Políticas, escreveu no jornal O Globo muitos anos, muito famoso. Autor de um livro muito lido, né? Viva o povo brasileiro, que beleza. Tá aí, João Ubaldo Ribeiro, esse baiano de muita simpatia. Prêmio Camões, olha aí. Esse aqui é o prêmio, hein? É o nosso Nobel de Literatura, né? Muito legal, né? Sargento Getúlio é a grande obra dele. Bom demais. Aí, né? Tipo assim, naquele perfil da linguagem do João Guimarães Rosa, naquele perfil ali, né? Em 99 ele publicou A Casa dos Budas Ditosos, né? Gente, isso aqui é uma pancada, né? É um livro de luxúria sexual, né? Foi com ele mesmo, o perfil dele é esse aí, né? A Casa dos Budas Ditosos. Muito bom, vamos que vamos, né?
Olha aí o meu amigo, entrevistei aqui num salão de livro quando ele veio em 2008, né? Moacir Sclia, ele é judeu, né? Dessa linha, ele tem ascendência judia, né? Olha o judaísmo aí na obra dele, né? Mexe muito com o realismo mágico, fantástico, cria alegorias, muito conhecido. É um gaúcho de Porto Alegre, ele era médico, né? Um cara muito famoso, um grande escritor, maravilhoso, né? E trabalha muito a literatura ligada ao judaísmo, né? Olha aí essa caricatura dele aí. Os deuses de Raquel. A mulher que escreveu a Bíblia, hein? Os vendilhões do templo. Você vê os títulos, né? Eles apontam nesse sentido aí. Né? Fez muita cabeça da minha galera, do meu tempo. Olha, ele estreou com O Exército de um Homem Só, em 73, né? Em 73 eu estava no quartel, eu lia muitos livros dele no quartel, né? Bom demais. Moacir Sclia, escritor de mão cheia, um escritor muito famoso, eu entrevistei no Salão do Livro, né? Super agradável, muito culto. Escritor famoso, Moacir Sclia, né? Aí, Moacir, foi o pai dele que botou o nome dele. O pai dele gostava muito dos romances do José de Alencar, né? E lá em Iracema tem o Moacir, que é o filho de Iracema com o português Martins Soares Moreno, né? Nasce, Iracema morre e o nome do menino é Moacir, é a mistura de culturas, né? O pai dele era de origem judia, né? E nessa mistura de culturas ele deu o filho Moacir, botou o nome do filho Moacir. Curioso, né? Valeu. E olha quem chegou aqui. Fernando Sabino, né? Faleceu em 2004. 2004 foi o ano do segundo Salipe, né? Muito conhecido, Fernando Sabino. Muito, muito, muito. Há 3 obras dele chamam a atenção. O Homem Nu, rapaz, isso a gente gargalha, dá gargalhada, né? O Amor de Capitu. Isso é uma variação interpretativa do comportamento da Capitu, do Machado. E o Grande Mentecapto, que foi para a televisão, para o cinema, uma belíssima obra. É uma análise com muito humor do Brasil, né? Ele foi um jornalista, ele é um mineiro, né? Jornalista, né? Romancista, cronista, contista, muito irônico. Muitas marcas de regionalismos na obra dele, a linguagem, né? E o mineiro de sorriso fácil, né? Fernando Sabino, muito, muito, conheci muito, muitas entrevistas dele, né? Cara, muito legal mesmo. Tem mais, hein? Estamos quase fechando. Terceirão, o Cristóvão Teza, né? Amigo da gente do Salão do Livro, já veio umas 3, 4 vezes, né? Cara muito legal, ganhou vários prêmios, né? 2 livros dele chamam a atenção. O Filho Eterno, O Professor, muito premiado, muito lido, belo conferencista, muito simpático. 2 vezes em Teresina, foi a Parnaíba, a convite da gente, para o Salão de Livro, né? Olha, galera, que beleza, hein? Cristóvão Teza, né? Ele capta muito essa coisa da vida moderna, os conflitos sociais, né? Um bom cronista. E falar em cronista, nós temos muita gente nessa linha, né? Os contemporâneos, né?
o grande cronista brasileiro Rubem Fonseca, né? Rubem Braga, desculpa. E aí no Piauí nós temos o Cinéas Santos, nós temos o Rogério Newton, Ibamar Garcia, Geraldo Borges, né? São cronistas de destaque, né, da literatura piauiense, brasileira piauiense. Né? Bom, que beleza. E tem mais gente por aí, né? Muitos ficcionistas contemporâneos, né? No conto, né? Na crônica, muita gente, alguns já falecidos, né? O Heitor Coni, nossa, li muitas crônicas do jornal né? Folha de São Paulo, Paulo Lins, que esteve conosco umas 3 vezes, né? Tem muita gente, Ana Miranda também, no Piauí. Nós tivemos ainda a presença de alguns autores, né? E aí repetimos, o Cinéas Santos, Rogério Enéas Barros, romancista, Otton Lustosa, do Piauí, né? Muitos autores contemporâneos, né? De destaque, né? Turma boa. Mário Prata, Bernardo Carvalho, Nélida Pinhon, olha aí, Luiz Vilela. Galera, Márcio Souza já esteve com a gente também no Salip. Né? Olha, Terceirão, muito bom. Um grande abraço, até o próximo encontro, hein? Tchau, tchau.